Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria tê-los conosco nesta casa de socorro espiritual. Aqui, o Espiritismo nos convida a uma reflexão sobre as leis naturais, a partir de valores espirituais que são oferecidos à nossa própria consciência. E a Cavire nos oferece tudo isso de forma bastante meiga, bastante intensa, bastante motivada e gratuitamente. Então, minha gente, que a gente possa aproveitar, que a gente possa utilizar essas ferramentas para melhorar as nossas vidas, para sairmos desta zona de desconforto, de sofrimento, de dor, de angústia. Porque quem está por trás de tudo isso é o Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso amigo de todas as horas, ao qual nós pedimos neste momento que nos fortaleça e que nos envolva na sua imensa paz e no seu imenso amor. Que Ele permita que as suas falanges benfazejas que estão aqui comigo, que estão aí com vocês, nos envolvam, nos intuam, nos fortaleçam no propósito de aprender com esta ferramenta maravilhosa. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de autocontrole, nós vamos falar de renúncia. Para quê? Para a nossa evolução espiritual. Então, nós vamos falar em evolução espiritual. Já nos consideramos naturalmente seres humanos, certo? Tranquilo, todo mundo se considera. Bem, o Espiritismo nos ensina que nós efetivamente estamos no estágio hominal, ou seja, aquele estágio em que o homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e infinita, que lhe dá consciência do futuro, a percepção das coisas materiais e, principalmente, o conhecimento de Deus. Este comentário eu tirei do Livro dos Espíritos, questão 585. Pois bem, meus amigos, neste estágio que todos nós concordamos, temos metas evolutivas para cumprir, como já tivemos em outros estágios e como teremos nos estágios subsequentes daqui para frente, de forma mais intensa e mais complexa. E é nesse enfoque, com esta diretriz, que nós queremos falar de autocontrole, de autoprivação e de renúncia como atitude e comportamento necessário à nossa evolução espiritual. Estamos maduros para o enfrentamento. Enfrentamento de quem? De nós mesmos. Então, gente, para que a gente possa entender do que nós estamos falando, vamos conceituar a nossa liberdade, que muitos de nós distorcem. Mas a liberdade nossa é assim conceituada. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Sinto-me livre para fazer tudo o que quero, mas responsável por todos os meus atos. Perceberam? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É a lei de causa e efeito, é a lei de liberdade, que estão lá nas questões 825 e seguinte do Livro dos Espíritos, a nos ensinar o quê? Que não há liberdade absoluta. Neste momento das nossas vidas, a fim de que a gente aprenda a valorizar a lei, a fim de que a gente afine as nossas emoções, a fim de que a gente tenha cada vez mais sentimentos elevados no nosso ir e vir, somos submetidos a uma dualidade permanente. Tudo é aprendizado e tudo tem mais de uma opção. É o bem e o mal.
É o dia e a noite, é a saúde, é a doença, é a alegria, é a tristeza, é Deus, é diabo, é riqueza, é pobreza, é fé, é ciência, é análise, é síntese, é intuição, é razão, é Oriente, é Ocidente, é liberdade, é escravidão, é verdade, é erro, é paz e é guerra, etc, etc. Tudo, tudo tem escolhas. Bem, se esta lei se encontra em toda parte e é infinita e existe para que nós possamos exercitar nossa inteligência e livre-arbítrio nas escolhas que vão determinar a nossa evolução, esse exercício incessante da inteligência movida pelo pensamento que se transforma em ação é uma atitude que nós chamamos de trabalho. Portanto, a lei de trabalho não é uma lei humana. A lei de trabalho é uma lei natural e serve para nós nos adiantarmos ou nos atrasarmos na estrada da vida. Portanto, meus amiguinhos, não existe ócio nas leis da vida. Temos que nos conscientizar que só evoluímos trabalhando a nossa existência. E aí é bom que a gente tenha consciência e possa entender um, um recado, né? Um recado de um espírito muito amigo, o espírito Fenelon, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 23, capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que ele fala que nós temos que nos conscientizar da necessidade de não praticarmos tormentos voluntários. Ele diz que nós não devemos criar situações de dificuldade, sofrimento e dor para nós em cima de sentimentos e emoções negativas. Por exemplo, orgulho, vaidade, ciúme, ódio, egoísmo, cólera, né? Tudo isso. O Espiritismo inaugura, gente, uma nova era para todos nós. E nos ensina que temos força e divindade dentro de nós. Então vamos deixar isso desabrochar. A existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas ao longo de tempos e tempos e tempos, gerando automatismos que se transformam em instintos e se transmutam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Significa que existir é viver, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. À medida que esses automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, ressalvado alguns que vão permanecer dentro da consciência, o ser psicológico nosso passa a sobressair, conduzindo de início essa carga de atavismo primária animal, mas depois remaneja, dilui e a nossa natureza perturbadora vai desaparecendo e nós vamos nos transformando em fontes de alegria, de prazer e de paz. Então é isso que nós dizemos que é, simultaneamente, a razão abandona as brumas da ignorância que a entorpece e se delineiam os objetivos e o sentido existencial. Porém, enquanto não surge essa necessidade, enquanto a gente não entende que isso é assim, o primarismo predomina e o ser, não obstante a condição de ser humano, de ter humanidade, apenas reage sem saber agir. Ambiciona sem discernir para quê. Agride ou deprime-se por desconhecer o valor da luta saudável, sempre desafiadora para a conquista do progresso. Vai demorar muito tempo para a maioria de nós fazer as interrogações que buscam o sentido existencial. Mas vai chegar para cada um dia, as perguntas: para que viver? Por que lutar? Como desenvolver esta capacidade de perseverar até alcançar a meta? Querem ver?
Querem ver um exemplo? Nossa tataravó, vamos voltar no tempo. Acordava de manhã, matava um porco, tirava a banha, fazia sabão e ia para a beira do rio lavar a roupa com o sabão que fabricou. Ao final do dia, ela estava menos estressada do que a sua tataraneta dos tempos atuais, que coloca tudo na máquina de lavar para funcionar. O que está acontecendo? Por que chegou nessa situação? Toda a propaganda da máquina de lavar não fala em ter uma vida mais fácil, mas o dia a dia ficou mais estressante, não é, não é, minha gente? Nossa tataravó tinha muitas privações. Se ela tivesse muita roupa para lavar, ela não tinha banha para cozinhar. Era uma vida muito restrita, muito diferente da que é hoje. Ela poucas vezes tinha que administrar o excesso. As pessoas eram mais pobres, com menos acesso aos bens de consumo. Homens adultos tinham duas cuecas, algumas camisas, algumas calças. Eram pouquíssimas roupas, só o necessário, e muitas delas feitas por eles mesmos. A vida era regida pelas épocas do ano. Tempo da manga, da goiaba, do milho, da mandioca. E não adiantava desejar. Todos se conformavam, tinham que comer a fruta ou o legume da estação. Era mais simples. Comia o que tinha. Comia o que plantava e criava. Como o desenvolvimento tecnológico era pequeno, a fome era comum e as doenças combatidas com muito pouco recurso. Era muito raro ir ao médico. Um apendicite matava. Né? A privação ensinava valores das coisas. Como tinham pouco, tinham que valorizar o pouco que tinham. Matar um porco e ter o que comer era um evento importantíssimo. Qualquer doença que atacasse a criação podia ser, a família podia passar fome. Então a escassez era constante, tornava os momentos de abundância altamente especiais e valorizados. Faziam festas. As grandes festas que hoje a gente faz sem um motivo específico, a deles era porque tinham colheita farta, porque tinham uma boa safra. Percebem? As pessoas daquele tempo aprenderam muito, mas não aprenderam a viver em abundância. Não tinha abundância. E elas morreram, desencarnaram. E muitas encarnaram agora. E agora nessa época atual, com um problema: aprender a se privar voluntariamente para não sofrer. Devemos aprender a ter em abundância e usufruir dentro do necessário para evitar o desequilíbrio que gera sofrimento. Ter autocontrole. Autocontrole. Autoprivação, o sofrimento direcionado para o que é necessário, é fundamental para gerar força espiritual. Esta força é fundamental para sustentar o espírito nas grandes provações da vida. É o sofrimento direcionado que é importante para gerar percepção dos valores reais das coisas e das situações da vida. E o treino é diário, é todo dia. As situações são do cotidiano. Devemos aproveitar o autocontrole e a autoprivação diariamente. Quem desenvolver essas habilidades terá maiores facilidades para vencer desafios. Ou seja, quem não se autoprivar nas situações e momentos corretos estará gerando privações e sofrimentos muito maiores. Nossa sociedade está lotada de pessoas que sofrem por não se privarem do que é fundamental. Vou dar um exemplo: a alimentação. Um homem passa o dia com dor nas costas, irritado, nervoso, mas não sabe que é por causa do excesso de peso. Um dia terá que aprender a ter autocontrole. Neste dia parará de sofrer, atualmente sofre e não aprende o que deve aprender. É o pior dos sofrimentos, o sofrimento inútil por não gerar aprendizado. Uma vida equilibrada exige autocontrole. O treino do autocontrole é a autoprivação. Todos nós, espíritos encarnados, estamos na vida terrena para desenvolver essa habilidade em meio à abundância.
É uma meta, é uma das missões da nossa vida, de quase todos nós. Não se pode dizer gozemos não ao amanhã, porque o amanhã chega e nos encontra despreparados. Temos diante de nós um imenso trabalho pela frente, e eu acho que nós só começamos. A lei futura, gente, está no Evangelho do Cristo. Se realizará no esperado reino de Deus. As verdadeiras soluções partem do indivíduo e de seu coração. Não se trata de experiências exteriores. É uma questão de maturação biológica. Não pode ser negada, porque é irresistível. O problema atinge o homem integral, portanto, todas as suas manifestações. O homem do ser humano atual deve nascer o anjo. O evangelho é o nosso código. A virtude é a norma. A vida dos santos é a experiência que nós devemos verificar, olhar e seguir. O homem conquistou o poder fora de si e dominou a terra. Está na hora de conquistar o poder dentro de si e dominar o espírito. O progresso social só pode verificar-se através dos progressos individuais somados. Não existe voo solo. A melhoria do organismo virá da melhoria de cada uma das nossas células, partindo do inferno da animalidade através do purgatório da prova que ensina ou da dor que chegamos ao paraíso das realizações do divino. As vias da evolução são também as vias da libertação das trevas, do mal e da dor. É necessário demolir e reconstruir, sufocar a animalidade individual e social. Se a renúncia é necessária como demolição, é indispensável substituir o velho com novas paixões, impulsos e criações, para que o ritmo da vida não pare. Forma-se entre o corpo e o espírito uma rivalidade, uma guerra. O espírito quer tocar o seu projeto da, do planejamento reencarnatório. O corpo, a consciência, quer usar a lei do menor esforço, quer usar a matéria de forma bastante prejudicial. Tudo isso vai acabar um dia se transformando. As paixões, as aspirações vão virando realizações cada vez mais intensas do divino dentro de nós. Mas é necessário introduzir com tenacidade e sem mentira o máximo de transformismo suportável dentro de nós de forma individual. E não esquecer que a evolução não se força nem se usurpa. A maioria humana está apenas nas primeiras aproximações. Então, falando do tipo comum, devemos indicar a renúncia, não no seu grau mais alto, de forma totalitária da perfeição moral, mas com a aproximação suportável. Cada um vai escalar o nível de sua capacidade. Por isso que a gente não diz para o ser humano, destrói a riqueza e seja pobre, porque esse entendimento metafórico só o sábio consegue compreender, porque ele vai dar mais importância às coisas do espírito do que às coisas da matéria. A sociedade moderna está esmagada pelo peso de hábitos custosos e supérfluos. Exemplificai, simplificai. Esse é o vosso tempo. A matéria é negativa, inerte, pobre, insaciável. O espírito é positivo, ativo, rico e generoso. Ai de quem fecha o circuito da matéria, obstrui para si os caminhos que estão na direção das forças espirituais. Por isso, na questão riqueza e pobreza, nós temos que dizer que são lados da mesma moeda. Ou já fomos ricos, ou já fomos pobres, ou ainda somos pobres e ainda seremos ricos. Isso é só um meio de evoluir. Então, nada de inveja, o pobre invejar o rico, e nada do rico usufruir de forma avarenta daquilo que ganhou, que foi emprestado por Deus para que ele gere progresso na terra.
E aí, gente, gostar da nossa aula de hoje, da nossa tarefa, da nossa reflexão, da nossa palestra? É necessário para que nós evitemos dor e sofrimento, tormentos voluntários, é necessário que a gente se auto-prive, que a gente renuncie, que a gente possa colocar o espírito na frente dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. Tudo melhora, tudo fica em paz. Tudo vai para o campo da harmonia, da felicidade e da alegria. Este é o nosso recado de hoje. Queremos agradecer a companhia de vocês. Estamos imensamente felizes com a presença de vós e até o próximo encontro. Até o mês que vem. Uma boa noite a todos.